Bom, então a gente vai começar, acho que podia se apresentar, né? Enfim, meu nome é Raul José Chaves, sou acadêmico de Sistema de Informação aqui pela UFSM, estou no 7º semestre. Bom, a gente vai falar sobre moedas digitais, especialmente Bitcoin, que eu acho que é a mais conhecida, né, de todas. A gente podia começar dando uma ideia do que é uma moeda digital. O conceito de moeda digital ele foi criado por volta de 98 e basicamente é uma moeda virtual, uma moeda que não possui reservas físicas que mantenham ela, e ela só existe no mundo virtual, ela só existe em computadores e servidores. No caso do Bitcoin e da maioria das moedas digitais que existem hoje, elas utilizam servidores distribuídos ligados por redes peer-to-peer, redes cliente-cliente. Bom, então é uma boa ideia. A grande maioria das moedas são criptomoedas, né? Elas usam um tipo de criptografia, que é o caso da Bitcoin. Tu tem uma ideia de como dá um funcionamento dessa criptografia? Por que ela usa criptografia? É necessário, é dinheiro, é um dinheiro virtual, então existe a necessidade de se ter algum tipo de segurança em cima disso. Ela usa, no caso do Bitcoin, ela usa um protocolo de criptografia open source, e ele faz o controle dessa moeda dentro de servidores distribuídos. Ele não permite que, por exemplo, tu gaste dinheiro de outras pessoas, só o dono da bolsa de bitcoins pode gastar ela. Enfim, mas é o básico de segurança que tu pode ter, pelo simples fato de ser uma riqueza, embora não reconhecida, é uma riqueza. Sim. Então você tem uma assinatura da Bitcoin, né? Você tem na sua carteira, você tem uma assinatura digital para saber que é tu que comprou, está comprando. Exatamente. Como é que funciona a transferência de, por exemplo, eu quero comprar Bitcoin, comprar na tua loja com Bitcoins, como é que a gente faz essa transferência? A informação que eu tenho, pelo menos eu não usei, mas pelo que eu conheço de Bitcoins, tu armazena ela em arquivos criptografados, e tu pode fazer transação com qualquer servidor. Qualquer servidor de Bitcoins pode realizar uma transação. E toda a transação é registrada em logs, que esses logs são distribuídos, e toda a transação é registrada. Então, é mais ou menos dessa forma. Os servidores de forma distribuída realizam transações, registram logs e distribuem esses logs para se saber que esses arquivos de bitcoins foram transferidos de usuário. Que a transação é legítima. Que a transação é legítima, exatamente. Inclusive foi isso que possibilitou por volta de 2011, se não me engano, foi descoberta uma quebra no protocolo de Bitcoin, uma falha grave, que ocasionou que mais de 140 milhões de bitcoins fossem geradas, e graças a esses logs distribuídos foi encontrado o furo e foi feito um rollback nessa transação, e eles conseguiram manter. Bom, então, como tu tinha falado, a Bitcoin ela tem uma rede peer-to-peer. E essa rede ela tem os nodos geradores da Bitcoin, que fazem a criação. E nessa criação o pessoal chama de mineração de Bitcoin. Que o cara pode fazer ele mesmo gerar uma nova Bitcoin para ser usada no mercado, na rede de Bitcoins. Você tem uma ideia dessa mineração, como ela funciona? Enfim, ocorre que quando tu compra uma quantia de bitcoins, tu recebe um arquivo criptografado, e esse arquivo ele precisa de um tempo computacional para ser descriptografado, e esse processo se chama de mineração. Em geral, existem pessoas que trabalham com isso, que deixam os servidores, que sejam os seus computadores, minerando isso, e em troca de uma taxa dessas bitcoins mineradas. Isso é realmente usado em alguns países, principalmente países onde a taxa de energia é mais baixa. No Brasil é muito pouco popular isso, porque não compensa tanto devido às taxas de energia. Mas em países como os Estados Unidos e alguns países da Europa isso é bem comum. Tem pessoas que possuem, realmente compram muitos servidores e mantêm esses servidores ligados o dia todo minerando.
O que existe dessa mineração, o que eu fui lendo, é que existe uma certa competição dos nós que estão rodando o programa, que estão para gerar bitcoins, como se fosse uma competição para descriptografar, exatamente o que tu fez. O cara que descriptografa um bloco, ele ganha um lote de bitcoins. E esse lote pode conter, essa quantidade não tem exatamente qual é a quantidade, mas ela vai sendo limitada, justamente para não criar muita bitcoin de uma hora para outra. Aí, então, o cara, como tu falou, tu não pode fazer isso no Brasil por causa da taxa de energia. É inviável tu fazer essa descriptografia na CPU porque é um programa, é tentativa e erro. Então tu não tem como resolver, não tem um algoritmo específico, tu tem que tentar. E o custo de processamento de energia da CPU é muito maior do que tu vai ganhar com a Bitcoin, né? Em geral, pelo que eu sei, a maioria das pessoas que trabalham com isso usa programas que rodam em cima da GPU. Da GPU, né? GPU e várias empresas estão vendendo circuitos integrados de aplicação, que são de aplicação específica, justamente com esse objetivo, só para gerar Bitcoin. Bom, mas acho que a Bitcoin, então, ela realmente é a mais conhecida, mas ela não é a única moeda digital que está aí, né? Então, alguns exemplos diferentes de moedas digitais seria a Darkcoin, a Namecoin e uma das mais interessantes que eu acho é a Dogecoin, que é uma moeda que está sendo bem difundida na internet, apesar de ela não ter um valor nem perto, nem próximo do que está a Bitcoin hoje em dia. Então, é interessante se tu tem alguma outra moeda que tu queira. Eu não conheço muitas outras, eu conheci a Bitcoin e até pensei em comprar um tempo e li bastante sobre. Eu não conheço muitas outras, mas essa questão de valor ela não é muito... não quer dizer muita coisa, porque ao mesmo tempo que a moeda vale pouco, tu vai ganhar, quando tu vender a moeda, enfim, quando tu trocar a moeda, tu não vai receber tanto, mas para tu investir na moeda é mais barato também. Então a questão do valor atual é só uma questão de cotação mesmo, por não ter nenhum país por trás dela, por ela não ter nenhuma implicação em balança comercial entre países, esse valor ele é meramente ilustrativo, ele é só para te entender quanto que vale essa moeda virtual em relação à moeda real. Porque ela não é centralizada, né? Então tu não tem como, por exemplo, o governo dos Estados Unidos inflacionar... Tem várias reservas dessa moeda descentralizadas. Então, isso não é um problema. Só um exemplo para o pessoal, para ter uma ideia mais ou menos. A Bitcoin hoje, ela tá cotacionada em 346,99 dólares, uma Bitcoin. Enquanto a Dogecoin, ela tá 0,229 centavos, não, 229 centavos de dólares a cada 1000 Dogecoins. Então é uma diferença bem grande no valor. Apesar disso, a Dogecoin foi bem utilizada em questão de caridades e serviços de resgate. Por exemplo, quando teve as enchentes na Nova Delhi, o pessoal da internet juntou muita Dogecoin para incentivar os resgates às vítimas e comprar comida, esse tipo de coisa que sempre tem nesse tipo de catástrofe. Além disso, tem um projeto no Camboja, que é uma organização que ela mantém 3 escolas gratuitas para as crianças do Camboja, basicamente com doação da Dogecoin, do pessoal da Dogecoin que está juntando dinheiro para alimentar essa organização lá. Então eu acho isso bem interessante, que é uma coisa que a gente não conhece, esse tipo de moeda, esse tipo de ação que ocorre, mas está auxiliando milhões de pessoas no mundo. Essa parada que é uma parada, em teoria, menor do que a Bitcoin, do que as outras moedas mais conhecidas, né? Que querendo ou não, as moedas, essas moedas, elas praticamente todas, elas rodam em protocolos de criptografia aberto, né, códigos abertos, e praticamente todo o código aberto ele gera uma comunidade em torno de si, e então tu acaba criando uma comunidade, tu acaba dando uma cara para essa comunidade, e dependendo aí das decisões de quem criou a moeda, ela pode ter eventualmente um viés mais solidário ou algo mais com um viés mais, pelo menos na minha visão, com a Bitcoin, ela parece um viés mais anárquico. Um viés realmente que surgiu como uma ideia de libertação das amarras dos países, só que acabou se tornando bastante utilizada para infringir leis de vários países. Isso é um ponto bem
um ponto bem discutido dessas moedas, que é o fato de tu ser anônima. Toda transação ela é anônima, né? Tu não sabe quem é que está pagando e para quê. Então tem os usos bons. E não geram receita nenhuma também, né? É toda uma transação que não gera nenhuma receita para o país, que pode, eventualmente, tu pode lavar dinheiro de forma bem simples com isso. Tu consegue enviar dinheiro para fora do país de forma simples, relativamente simples, claro, porque minerar bitcoins não é algo tão simples. Sim. Mas é o viés negativo dessas moedas, né? Que é um fato que aconteceu com uma das primeiras moedas digitais que foi criada. Ela não era criptografada, mas era o eGold, se eu não me engano, que ela foi usada para lavar dinheiro da Rota da Seda, do pessoal criminoso, que tem um caso bem conhecido, né? Você pode procurar mais tarde. Mas, enfim, é uma moeda que foi descontinuada pelo governo dos Estados Unidos, foi atrás do criador da moeda e descontinuou ela. E a gente tem, agora Bitcoin vai acontecer, explode isso, tu acha agora o futuro das moedas digitais, principalmente a Bitcoin, tu acha que ela tem um futuro bom ou tu acha que ela não é tão interessante assim? Futuro ela tem futuro, embora eu particularmente tenho receio em relação a esse futuro. Eu particularmente acho que os governos devem sim ter controle sobre qualquer transação, não qualquer, mas em relação a transações financeiras, pelo menos de médio e grande porte. Eu acho que em uma democracia essas transações elas devem ser controladas pelo governo, embora óbvio, não acho que exista democracia em todo lugar do mundo. Enfim, as bitcoins elas têm um viés interessante, as criptomoedas têm um viés interessante no caso de governos ditatoriais, enfim, tu consegue trabalhar, enfim, mas a gente não tem um viés muito problemático delas, que é tu realmente desviar, poder fazer transações à revelia, sem que tu tenha sem que nenhum governo tenha controle em relação a isso. Eu acho isso problemático. Mas tem futuro. Tem futuro porque ela é uma rede descentralizada e peer-to-peer. A gente já tem outros casos de redes descentralizadas peer-to-peer que estão vivas até hoje. É praticamente impossível um governo derrubar uma rede desse tamanho, porque ela é formada por nós em todos os lugares do mundo praticamente, em diversos países, diversos governos, e tu pode destruir um nó, mas vão existir mais 10 nós. Como ocorre com, por exemplo, o servidor Tor, que vários servidores são fechados seguidamente, novos servidores aparecem e outros continuam. É o que aconteceu desde a época do Emule, do LimeWire, que duram até hoje, embora caíram em desuso, mas as redes estão lá ainda, porque são redes centralizadas, elas ainda estão lá. E é o que acontece com um caso que acontece agora, muito recente, que é o caso do Pirate Bay, que embora ele tenha um site centralizado, ele só direciona os links magnéticos, mas os arquivos estão todos descentralizados. E é impossível, é praticamente impossível tu acabar com algo assim. É algo que é muita gente envolvida, é muita gente servindo, e é aquela coisa da mosca. Tu mata uma, surge outra. Então, ela tem futuro. Se ela não quebrar, ela tem futuro. Mas acho muito pouco provável que ela quebre, porque ela já teve momentos bem críticos dela custar em torno de menos de 1 cent por Bitcoin, e agora ela está absurdamente valorizada, sim, chegando a alguns momentos passar de mil reais. Então, eu acho que o ápice da Bitcoin foi em novembro de 2013, que ela passou dos $1.000, se eu não me engano. Que foi uma euforia na internet, né? O pessoal buscando comprar e vendo, Bitcoin agora, Bitcoin é o futuro, Bitcoin. Só que aquela coisa, eu acho problemático, outro viés que eu acho problemático é a questão da especulação. Eu já acho a especulação problemática quando ela é feita em bolsas de valores, com supervisão de governos. Eu já acho esse tipo de especulação problemática. Então, uma especulação totalmente livre, independente. Claro que esse tipo de especulação não tem potencial para quebrar um país. Hoje ainda não. E muito provavelmente nos próximos anos a gente ainda não vai ver um potencial assim. Mas é uma coisa que vai crescendo, a gente não sabe o futuro disso. É algo que vai crescendo e que ninguém mais tem controle. Sim. Ninguém mais tem controle.
Bom, obrigado, Raul, pela participação. Acho que foi um papo bem interessante sobre Bitcoin, sobre moedas digitais. Acho que vai valer a pena para o vídeo da disciplina de Cultura das Sociedades.